Oi, gente, eu estive assistindo a um vídeo no YouTube. Esse vídeo, ele é um vídeo que foi gravado, creio eu, que em Quixeramobim. E esse vídeo foi feito com a professora Luitgarde. Nessa ocasião eu estava lá, né? E então comecei a escutar, assistir ao vídeo e imaginar por que não admitir determinadas coisas. Algumas, digamos, que o Virgulino era inteligente. A professora Luitgarde disse isso, né? A mim e também falou em sua palestra, está no YouTube, né? Então, o Virgulino era inteligente e as pessoas não acreditam às vezes, no que os outros dizem exatamente, ocorreu comigo, porque um psicopata, ele é 100% razão, 0% emoção, mas o Virgulino, ele podia ter o seu grau de inteligência, sim, por que não? Né? Então, gente, vocês acreditam que o Virgulino foi ali para Angico e ele não sabia o que estava fazendo? Ele foi para aquele alçapão, para aquele lugar que tinha as entradas, digamos assim, não era bem entrada, mas tinha acesso, né? A palavra correta seria o acesso, por determinados lugares, pelos outros não. Tanto que é, os, é, os alunos da Faculdade de Direito de Recife, quando foram fazer aquele relatório lá é, com o Tenente Lucena, eles também acharam difícil. Como assim? Um lugar de, assim, muita planta espinhosa, né, que é sertão, né, um lugar de penhascos, e Virgulino veio entrar aqui. É difícil entender isso, né, gente? Claro, é difícil entender. Mas é que o Virgulino, ele já estava planejando o seu fim. Aí muita gente diz, você comenta, fala, porque você é da parte dos nazarenos. Não, não é só por isso. Foi Paulo Gastão que me chamou para estudar, para analisar, então eu estou fazendo isso, né? Agora, concordo plenamente com a professora Litigado, concordei com o Paulo Gastão, não é? Agora, gente, não é por isso, porque eu sou a parte dos nazarenos, aí é que seria o contrário, né? Admitir que o Virgulino era astuto, era malicioso, sabia enganar, tudo isso, né? E ele dominou em parte, era líder? Não, como algumas pessoas dizem. No meu entendimento, não. Ele não tinha uma liderança porque ele dividiu em grupos. E naquele momento ele precisava juntar as pessoas para deixar todo mundo em dúvida, né? Vou deixar todo mundo, o mundo vai ficar em dúvida em relação ao sumiço do Virgulino, do próprio pensou, né, digamos, né? Ele arquitetou tudo, né? E para Angico, um lugar, é horrível o lugar, né? Inacreditável. Todo mundo que analisa, que vai lá, todo mundo fica boca aberta. Como é que o Virgulino vai parar aqui? O Zé Sereno mesmo disse para ele, esse lugar não é um lugar seguro. Mas ele sabia, ele precisava daquele lugar, certo? Então, para que o Virgulino tivesse seu fim, tinha que ser uma coisa consentida, gente. Tinha que ser, né? Ou pego de surpresa ou consentido. Porém, ele já foi para ali, para Angico, né? E todos acreditam que somente as polícias poderiam matar o Virgulino. Aí eu digo o seguinte, gente, o psicopata, ele é muito astucioso, todo mundo que estuda sabe que é, mas ele queria uma pessoa que não deixasse dúvidas, ou que deixasse dúvidas, é o contrário, né? Que deixasse dúvidas, né? Quanto ao seu sumiço. E então, seria quem? Uma pessoa muito próxima dele, que seria o Luiz Pedro, né? Ele consentiu que o Luiz Pedro atirasse na cabeça dele, certo? Porque havia um pacto de 11 anos atrás, foi em 1926, para 1926 que ele conheceu o Luiz Pedro, e em 1938 vai ocorrer aquilo, né? Exatamente. Então,
É, quem diria que uma pessoa bem próxima faria isso, executaria o seu próprio amigo, né? Quem diria, né? Mas os psicopatas são assim, gente, eles arquitetam as coisas de forma a deixar dúvida mesmo, e não querem, às vezes, não querem, eles fazem tudo para não deixar rastro, para não deixar que ninguém atinja, né, o objetivo deles. Eles é que tem que atingir o objetivo deles próprios, certo? Então, eu já falei em outra ocasião sobre o Édipo, né, complexo de Édipo, né? E nós sabemos que Freud ele se inspirou naquela lenda, numa lenda, né, de Édipo rei, né, de Sófocles. E Sófocles queria, eita, quase não digo, queria saber quem estava causando grandes danos à sua cidade. E ele foi consultar Delfos, né, aquele oráculo, e chegou lá, aí disseram para ele que quem causava grandes distúrbios e problemas na cidade era ele mesmo, era o próprio Édipo. A ideia, Édipo vai descobrir que casou com a própria mãe, matou o pai e casou com a própria mãe, né? Por isso ele cega os seus olhos, né? Isso é a lenda, né? Mas aí eu estou me referindo a um caso também, isso foi só para mostrar, né? Que muitas vezes as pessoas não acreditam nas coisas que os outros dizem e então de mim duvidam, né? Entre aspas, né? Mas, gente, vejam só, tinha que ser alguém que ele consentisse, o Virgulino tinha que ser morto por alguém que consentisse, ele próprio consentisse, né? Aí, então, o Virgulino, ele está junto do Luiz Pedro e da Maria, né? E não chegou nenhum policial ali ainda, né? E quando o Luiz Pedro corre e passa pela Maria, ainda o policial não havia chegado lá naquele, digamos, alçapão. E o Virgulino, né? Quando o Panta se depara com o Virgulino, ele também nem sabe quem é o Virgulino, aí quem diz para ele já é um policial, mas ele já tinha atirado na cabeça de Virgulino, dado tiro de misericórdia. E o primeiro tiro, esse é o problema do primeiro tiro. O primeiro tiro, gente, foi o Luiz Pedro consentido, tiro consentido, né? E o Virgulino está ali naquela pedra se debatendo depois do tiro que o Luiz Pedro dá, né? Porque o Luiz Pedro atira no Virgulino, corre e passa no tiroteio, né? Por dentro do tiroteio e vai embora. E a Maria grita quando ele vai passando: compadre, socorre! Atiraram, mataram o Virgulino, o Lampião, né? Aí, mas ele vai embora, depois ele volta para quê? Para certificar-se se havia realmente matado aquele que também ele não queria mais viver ao lado, né? Só que o Luiz Pedro, quando vai chegando, ele é alvejado e não dá tempo ele chegar lá no alçapão, né? Não dá tempo, né? Aí ele é morto antes pelo Mané Velho, né? Que Mané Velho atira no Luiz Pedro, ali era qualquer um, cangaceiro que estivesse ali, era tudo para morrer. As polícias foram para ali para matar os cangaceiros, inclusive o Lampião, o Virgulino, né? Aí o Luiz Pedro cai ali, morto, o Mané Velho pega os pertences do Luiz Pedro e vai embora, né? O Luiz Pedro está ali morto, o Mané Velho satisfeito, né? Não sei se ele continuou ali atirando, eu sei que ele pega tudo do Luiz Pedro, né? E o Virgulino já está lá embaixo, né? Se batendo na pedra, né? É só para a gente imaginar assim. É quando o Panta corta a cabeça da Maria, terminando de matar, e desce, vai lá pelas carimbeiras, chega lá embaixo, encontra o Virgulino já se debatendo, né? Querendo levantar as pernas e os braços, mas não consegue mais se levantar, né? Aí ele dá um tiro de misericórdia. E então, gente, essa história fica assim, todo mundo duvidando. Só acredita que o Virgulino
era invencível. Não, ele era uma pessoa psicopata. E o psicopata, ele faz qualquer coisa para, como ele disse, ele queria deixar o nome dele na história gravado. Ficou gravado na história, né? Só como a Luiz Gard disse para mim mesmo, né? E diz também no seu depoimento. Imagine uma pessoa que bota a inteligência para o mal. Foi o Virgulino. É isso aí, gente. Então, ele era astuto, ele era uma pessoa sem noção, não, ele tinha noção, né? Ele sabia o que ia fazer, no que ia dar o resultado de tudo que ele ia fazer, ele sabia, né? E ele plantou, tinha que colher, colheu, ok?